Caros irmãos e irmãs, hoje, dia 17 de julho, nós celebramos a memória dos beatos Inácio de Azevedo e companheiros mártires, e também a liturgia desta semana, para esta sexta-feira, nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, este texto nos recorda o primeiro conflito entre os fariseus e Jesus a respeito do preceito do sábado, considerado pelos judeus como sinal da aliança com Deus, a ser santificado com absoluto repouso. Os discípulos haviam infringido a lei do repouso sabático, que não proibia colher espigas com a mão e comê-las, mas empregar para tal fim algum instrumento como a foice. Basta recordar a passagem que está em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 26. Jesus defende os discípulos, mostrando como as leis sagradas são feitas para o homem. Isto vale sobretudo no Novo Testamento, em que Cristo exige que a misericórdia esteja acima do sacrifício e onde a verdadeira justiça é salvadora. Parece que Jesus, com seus milagres, no sábado, provoca os fariseus a se confrontarem com a pobreza do seu modo de conceber as relações com Deus. Para nós, o dia de repouso é o domingo, para que seja um encontro com o Senhor ressuscitado. Um dia de alegria, de festa, por estarmos na presença do Senhor. E é interessante a resposta de Jesus, enquanto mostra que em casos de emergência também homens ilustres como Davi tinham violado, sem pecar, o dia do sábado, não justifica os apóstolos dizendo que sentindo fome, porém aludindo a sua presença. Eu vos digo, aqui está alguém que é maior que o templo. Se nós, enquanto católicos, consagramos sinceramente nossa vida ao amor a Deus e ao próximo, não é necessário o preceito, não é a obrigação a lei que nos faz ir ao encontro dominical com o Senhor, mas a fé, o amor e o sentido de estar em sua presença, na presença daquele que é maior do que o templo, que é o próprio Cristo, a qual nós celebramos sua paixão, morte e ressurreição na Santa Missa todos os domingos. Não é um peso, portanto, mas é uma alegria correr ao encontro do Senhor. É verdadeiramente dedicar ao Senhor, não apenas um dia, mas dedicar a Ele a nossa vida. Como dito logo no início, hoje nós celebramos a memória dos beatos Inácio de Azevedo e companheiros mártires, que são 40 mártires portugueses e espanhóis, entre eles 2 padres, 24 estudantes e 14 irmãos, pertencentes à Companhia de Jesus. Inácio de Azevedo nasceu em Porto em 1526. Aos 23 anos já tinha entrado na Companhia de Jesus, ocupando vários serviços. Era arduoso pelas missões além fronteiras. Foi quando o superior-geral o enviou para o Brasil e, ao retornar, testemunhou a necessidade de mais missionários. Por isso saíram 3 naus missionárias. Em uma delas estavam Inácio de Azevedo e os 39 companheiros. A nau foi interceptada por 5 navios de inimigos da fé católica que queriam a morte de todos. Por amor pela Igreja, ele aceitou o martírio, exortou e consolou seus filhos espirituais. Foi morto e lançado ao mar,
e todos os outros foram martirizados, alcançando a coroa da glória na eternidade. Inácio e seus companheiros foram assassinados por serem católicos e missionários. Atualmente estamos no tempo de novas missões e uma nova evangelização. Que esses mártires, intercedendo junto ao Pai, nos deem esse mesmo ardor. Aqui eu gostaria apenas de acrescentar: valorize sua fé. Reconheça o valor da fé católica, pois foi por ela que muitos morreram, que muitos deram a vida, como os beatos Inácio e seus companheiros mártires e tantos outros na história do cristianismo. Não é a mesma coisa ser católico e não ser. Pertencer à Igreja de Cristo e pertencer a outra. Essa diferença fundamental de pertencer à Igreja fundada por Cristo sobre Pedro é a diferença que fez com que muitos dessem a vida ao longo da história do cristianismo. Então não relativizemos nossa fé, antes reconhecemos o valor, a responsabilidade de pertencer à fé católica. E embora respeitemos a opção de outros de não o serem, vivamos nossa fé de forma autêntica. Valorizemos as graças, os tesouros que nós temos da palavra de Deus, da tradição dos sacramentos, da intercessão dos santos, da devoção à bem-aventurada Virgem Maria, pois são grandes meios de salvação e tesouros que só encontramos na Igreja Católica. E por esses tesouros, por essas graças, por essa fé, tantos deram a vida. Que nós possamos ter o mesmo ardor missionário e valorizar com igual empenho e dedicação a fé que recebemos no nosso batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.